As instalações elétricas, elas devem seguir rigorosamente o projeto específico, o projeto elétrico, e vão ser executadas em diversas etapas da obra. Por exemplo, se a fundação for do tipo radier, você já tem que prever os eletrodutos de entrada de energia, distribuição, que ficam ali porque são concretados já na fundação, no radier, e depois você não pode quebrar ele. Agora, dependendo do tipo de fundação, você vai esperar. Então, na concretagem da laje, a mesma coisa, você já tem que ter o projeto elétrico para já embutir ali as caixas de passagem, eletrodutos e outros. Outras partes você vai instalando na execução da alvenaria e assim por diante. E a finalização, né, a passagem dos fios, a colocação dos disjuntores, você já faz lá no estágio mais avançado da obra. Então, assim, o projeto tem que estar pronto desde o início, e aí você vai executando ele conforme o andamento da obra, conforme o tipo da obra, né? São vários os fatores. E a gente vai começar falando da entrada da energia. A entrada da energia, ela segue critérios rigorosos das empresas, né, das concessionárias de energia. Então, tem muita coisa que a gente segue norma da ABNT. Mas, para essa questão da entrada de energia, a principal referência que você deve buscar é na concessionária de energia. E porque dependendo da região do país, né, de cada estado, tem uma concessionária e elas têm regras específicas para esse padrão de entrada de energia que vem da rede para dentro da sua edificação. Então, estamos aqui no site da concessionária de energia elétrica aqui da nossa região, a Energisa. Então, aqui, ó, informações, instale no padrão Energisa. Então, aqui ele traz, né, a explicação. O padrão de energia é composto por uma caixa medidor, eletrodutos, fios, disjuntor e etc. É por meio do padrão que a energia elétrica chega até a sua unidade consumidora. É muito importante que o padrão seja construído de acordo com as normas exigidas e dimensionamento em conformidade com a carga de energia que será utilizada. Lembre-se de contratar um profissional qualificado para a instalação do seu padrão de energia. Após a conclusão da instalação, entre em contato com a Energisa para que ela possa inspecionar se o padrão está de acordo com as regras vigentes e realizar a ligação de energia elétrica na sua unidade consumidora. Então, a Energisa, ela não vai lá só direto ligar, ela vai lá antes, ela faz primeiro uma vistoria para ver se o padrão está de acordo com as normas, e aí, estando, aí sim que direciona uma equipe para lá instalar o medidor e fazer, de fato, a ligação. Então, é importante seguir essas regras que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Existem casos em que a instalação atual da casa não segue esse padrão, não é porque foi instalado antes dessas normas estarem em execução, né? São construções mais antigas. Então ela fica, mas qualquer alteração que você for realizar, aí você vai precisar fazer o enquadramento nessas situações. Então só aqui, ó, tem um tipo de entrada para se o padrão for instalado no muro, com poste auxiliar, a entrada quando fica na fachada, já o medidor na fachada, se fica em poste auxiliar, se é agrupada, né, porque quando é, por exemplo, um condomínio, ou se são várias unidades consumidoras no mesmo local, e essas mesmas variações por tipos de tensão. Então, quando você, para cada tipo desse aqui, ó, você tem um manual desse aqui. Então, esse aqui, por exemplo, padrão de entrada, instalação em muro com poste auxiliar duplo T de aço galvanizado. Então vem todo o detalhamento aqui, todas as especificações, tem aqui os materiais mínimos, né, necessários, e aí todo o detalhamento da execução. Então, para cada tipo. Agora, como que eu defino cada tipo? Isso depende de vários fatores, né? Depende da sua edificação, onde ela está instalada. Então, você tem que verificar isso. Na verdade, isso vai estar definido lá no projeto. Na hora da execução do projeto, já definiu se é para estar no muro, se vai estar na fachada. Depende da construção. Então, você tem que ver como que está previsto. E aí, vira aqui, então, ó. Vamos ver pelas imagens aqui. Essa aqui é a instalação no muro, com poste auxiliar. Aí tem também aqui, ó, instalação em ponta-lede com tubo de aço galvanizado ou em parede com armação secundária.
Instalação em poste auxiliar duplo T de aço galvanizado. Agrupamento com 2 ou 3 medições instalado em mureta, muro com poste auxiliar duplo T de aço galvanizado, né? Que são para instalações múltiplas, né? Um condomínio, coisas, construções desse tipo. E aí repete esses mesmos tipos para outras tensões, que dependendo da tensão ainda tem as especificações diferentes. Então esse aqui é o começo para a gente pensar na instalação. Para a gente pensar primeiro, então a energia tem que chegar até a edificação. E ela só vai chegar se você executar esse padrão de entrada de acordo com essas especificações. Esse medidor deve ter um aterramento específico, então você deverá fazer a cravação de uma haste de cobre. Com uma cavadeira, abra uma vala com diâmetro e profundidade suficientes para o encaixe da caixa de inspeção. Acomode a caixa de inspeção no solo. Uma dica: preencha a vala com uma solução de água e sal grosso. É que a umidade do solo vai facilitar a aplicação da haste cobreada. Pressione para cravar a haste cobreada no centro do diâmetro da caixa de inspeção. Tem que fazer força, hein? Complete a cravação com golpes de marreta, antepondo um pedaço de madeira entre ela e a haste. Isso protege a cabeça da haste, que já está com o conector do cabo de aterramento. Preste atenção, porque a haste tem de ser fixada até a metade da altura da caixa de inspeção. Agora, pelo eletroduto de aterramento, passe o condutor de aterramento. Ele pode ser nu, com isolação verde com anilhas amarelas ou somente verde. Isso vai variar de acordo com a concessionária. Conecte este cabo à haste de aterramento e envolva com massa calafetadora. Olha só, aqui nós estamos usando uma única haste de aterramento. Preencha a caixa de inspeção com brita até uma altura em que ainda seja possível visualizar o conector. Por fim, feche a caixa de inspeção com uma tampa. Dentro do compartimento do disjuntor, use um terminal de pressão para conectar o cabo ao parafuso de aterramento da caixa de medição. O neutro da entrada precisa ser ligado ao aterramento. Isso pode ser feito com um pedaço de cabo verde de mais ou menos 20 centímetros. Com um outro terminal de pressão, prenda uma das pontas ao mesmo parafuso da caixa. A outra ponta é conectada ao neutro da entrada com um split bolt. Outra dica importante: não se esqueça de isolar o split bolt com fita isolante. E agora que a parte elétrica está terminada, proteja o interior da caixa. Essa proteção é fundamental para que não ocorram danos no disjuntor e nas conexões dos cabos. Depois é só terminar a alvenaria. Com o padrão de entrada pronto, peça a ligação para a concessionária da sua região. A partir daí, você já pode levar a energia para dentro da casa. Com o padrão de energia instalado nas regras da concessionária, aí então você vai ter ali a energia e você tem que levar para dentro da edificação. E isso pode ser feito de dois modos: a instalação, a entrada da energia de modo aéreo ou de modo subterrâneo. O aéreo, o nome já diz, né? Então, lá da entrada, ela segue pelo ar, né, até entrar na alvenaria. E entra ali no telhado, na alvenaria, você passa a embutir até chegar no quadro. Ou ela pode ser subterrânea, né? Então, lá do padrão, vem escavado, o eletroduto enterrado no solo, dependendo da fundação já está até ali enterrado ali no seu radier. Você já prevê isso, porque você não sai quebrando depois, então é importante já saber isso lá na hora da execução do radier, do contrapiso, para já deixar prevista essa tubulação, para a entrada, né, dessa energia chegar até o quadro de distribuição. E aí daí então você fazer a distribuição de todos os circuitos e a continuidade da instalação elétrica dentro da edificação. E quando você vai concretar a viga baldrame, é interessante que você já defina quais são os eletrodutos que vão sair subterrâneos, tá? Que vão ser embutidos na parede depois e que vão para um quadro, por exemplo. Certo? Porque depois que a viga está concretada, fica complicado você quebrar a viga. Chegamos na etapa da concretagem, nós vamos concretar amanhã a fundação dessa casa, tá? Nós fizemos aqui já toda a caixaria das vigas baldrame e nós, como eletricista, ou como pedreiro, ou como proprietário de uma casa que estamos construindo, o que nós devemos nos preocupar, né, nesse momento da construção, com a parte elétrica, tá? Pessoal, aqui eu diria para vocês que a preocupação é com relação às entradas subterrâneas que vai ter nessa edificação. Uma entrada de energia subterrânea, tá? Uma alimentação subterrânea. Caso no futuro a gente for utilizar aqui uma entrada subterrânea, eu já quero deixar um eletroduto preparado. Por quê? Porque na realidade eu vou deixar um eletroduto na laje, tá? Vai ser embutido na laje, para uma entrada aérea, que provavelmente eu vou utilizar aqui uma entrada aérea. Por quê? Porque a entrada aérea é mais econômica, os cabos são mais baratos. Se não tiver problema com estética, não tiver problema com árvores, nada,
se for possível, aqui está se mostrando bastante razoável, aqui eu mostro para vocês depois, tá? A instalação entrada aérea, então vou deixar uma entrada aérea, provavelmente eu vou utilizar essa, mas também vou deixar uma entrada subterrânea, caso eu necessite de uma entrada subterrânea no futuro, tá? Já certinho aqui. E outra coisa, pessoal, vou deixar entrando um eletroduto subterrâneo para sistema de TV, sistema de telefone, comunicação, parte eletrônica, tá? Então vai ter um eletroduto que vem subterrâneo também, e nesse momento nós devemos nos preocupar com isso também, tá? Um interfone que vem lá da rua, da frente do portão, ele vai entrar na edificação, vai vir subterrâneo, esse é o momento que você, eletricista, construtor, deve se preocupar, deve deixar tudo preparadinho para evitar dor de cabeça lá na frente, tá certo? Aqui vai ser a nossa caixa de distribuição. Nós teremos aqui o quadro de disjuntor geral, disjuntor, né, conhecido como QDC, quadro de distribuição de cargas. E teremos também nessa parede um quadrinho para comunicação. O que é comunicação? Aqui nós vamos ter um quadro, vai distribuir as antenas, né, sinais de antena para o dormitório, para a sala, onde tiver ponto de antena aqui, ele vai sair desse local aqui, vai ter uma caixa do lado do quadro elétrico, tá? Não encostado, sempre é bom deixar um espaço ali, 15 centímetros, 30 centímetros, 15 centímetros, deixar um espacinho, não deixar muito colado na parte elétrica, tá? Então nós temos 2 eletrodutos aqui por quadro elétrico. Para que esses 2 eletrodutos, pessoal? Entrada de baixo, né? Esse azul eu vou utilizar para o sistema de aterramento. É exagerado? É exagerado, 1 polegada, né? Poderia ser um 3/4. Mas pode ser também que eu vá alimentar alguma coisa lá fora, né? De repente fazer uma alimentação de algum circuito, alguma coisa assim. Então eu tenho uma sobra boa aqui desse eletroduto. Então o quadro vai ficar nessa posição aqui, cerca de 1,20 m, 1,5 m centro do quadro de distribuição, tá? Então o eletroduto já está preparado para isso. A gente fixou aqui um sarrafo para amarrar, para não atrapalhar o serviço do dia a dia, não quebrar muito o eletroduto. Então esses 2 eletrodutos aqui são para elétrica, esse eletroduto aqui é para comunicação, tá? Vai ser antena, telefone, interfone, que tiver aqui, vai ser uma caixa que vai ter nessa posição, né, na parede, que vai fazer aí daqui, né, ele entra por aqui subterrâneo, e vai sair tudo aéreo, tá, pessoal? Tudo pela laje, vai descer nos pontos dele lá, certo? Seria comunicação. E aqui vai ter as 2 entradas subterrâneas para o quadro, vai ter todas as saídas por cima, para lateral, que seja aí, né? E também vou deixar uma entrada por cima também, depois eu vou mostrar para vocês passo a passo aí, tá? Vai sair para fora da casa aqui, ó. Você percebe lá dentro, ó, os 2 eletrodutos ali, tá? Então já deixei tudo certinho para completar e não se incomodar mais, né? Ele vem aqui, e aqui uma outra entrada subterrânea também para o quadro. Tá certo, pessoal? Então, tanto nas fundações, que é um dos primeiros serviços lá da obra, mas quanto também na concretagem dos outros elementos estruturais, pilares, vigas e principalmente as lajes, né? Porque quando você vem aqui em instalação, a gente tem aqui agora instalado aí tudo certinho, né? A luminária. Mas como você não está vendo nada aparente, é porque o eletroduto, né, com a fiação, está embutido. E como é um elemento estrutural, é laje. Você não pode ir depois, na hora que chegar nessa etapa que você vai instalar, que você vai fazer. Não, tem que estar previsto. Então o projeto elétrico tem que estar disponível desde o primeiro momento, na fundação, na concretagem das peças estruturais, para já ficar embutido. E aí quando chegar nessa etapa, de fato, das instalações elétricas, quando o eletricista ele entra na obra já com estrutura, alvenaria pronta, né? Esse serviço de preparar os eletrodutos, de passar isso é serviço do pedreiro na execução. Então, na execução da alvenaria, na execução da laje, na execução da fundação. E aí o eletricista vem para passar a fiação, para montar o quadro de distribuição de cargas, as tomadas, né, interruptores. Esses às vezes ainda dá para fazer instalação agora, nessa etapa, assim, que vai quebrando a alvenaria, né? Não é o melhor, ideal que você, durante a execução, você já passa para gerar menos resíduos e tudo, mas é possível fazer. Agora, quando a gente fala de elemento estrutural, fundação, laje, então isso tem que ser feito lá na época correta. Quando forem concretar a laje de vocês, saber o que você tem de conferir, o que você tem de conversar com o seu mestre de obras. Falando um pouco da parte elétrica, nesse ponto aqui, de onde vem toda a tubulação do quadro de disjuntores. Tá? Esse quadro de disjuntores, aquele quadro onde fica lá na sua casa, quando estraga, quando queima um chuveiro, você vai lá e desliga um disjuntor para que você possa trocar, quando queima alguma lâmpada, alguma coisa, você tem aquele local onde você usa como segurança. Tá? Então, tudo isso fica tubulado e fica concretado dentro da laje. Tá? Desse ponto aqui, que a gente desce com toda a tubulação lá para baixo, tá? Ela é distribuída aqui na laje. Então eu tenho, cada caixinha dessa daqui, ó, é uma lâmpada. Tá? Então eu tenho várias lâmpadas, depois será distribuído, tá? E depois essa tubulação ela desce para as paredes também. Então eu tenho toda a minha distribuição dessas mangueiras. Por dentro dessas mangueiras passarão os fios. Aqui um detalhe, ó. Tá?
Então as mangueiras amarelas eu utilizo para ar-condicionado, tá? Então percebe que tem umas mangueiras ali, ó, que elas estão no alto, porque o motor do ar-condicionado vai ficar no alto. Lá eu tenho outro motor de ar-condicionado, lá ó, eu tenho outro motor, então ali vou ter uma parede ainda que vai subir, tá? E esses são os ar-condicionados que vão ficar em cima do telhado. Eu vou ter os ar-condicionados que vão ficar lá na parede, lá embaixo, tá? E essas outras mangueiras, as marrons, eu utilizo para passar fiação elétrica das lâmpadas e das tomadas, tá? Tem mais uma outra uma tubulação também que a gente coloca, que é do telefone e das TVs. Uma dica aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essas duas mangueirinhas aqui soltas? Tá? O que é isso daqui? São duas esperas que a gente deixa, caso venha afogar em algum conduíte, caso alguma dessas mangueiras venha se romper aí no meio, na hora da concretagem, eu tenho essas duas folgas. Então, essas duas esperas, essas duas mangueiras aqui que podem me livrar aí num possível problema. Para a televisão, no ponto onde vai a televisão, você tem que deixar o ponto de energia e, logicamente, o ponto da antena de TV e o ponto da net, beleza? Então, eu estou deixando aqui um ponto para TV e um ponto para net. E qual que é o truque nisso daí? O ponto da TV e o ponto da net, ele não pode se misturar com o sistema elétrico. Isso dá interferência. Então esses dois pontos, net e TV, você pode até pôr no mesmo conduíte. Mas sistemas elétricos que conduz energia, você tem que separar da telefonia e também do sistema de TV. Beleza? Então são esses dois conduítes aqui, ó. Eu tenho net e tenho TV. Tranquilo? Então são esses dois pontos. Vocês podem ver que está com duas caixinhas 4x2, tá? De PVC, conduíte 3/4, tá? Então eles estão separados. E o que eu costumo colocar? Você põe TV e net, aí depois no mínimo 3 pontos de caixinhas, no caso 3 caixinhas, e cada caixinha você pode estar colocando 3 tomadas, no caso 3 pontos para você estar ligando. Cada caixinha você pode estar conectando 3 aparelhos. Maravilha? Então eu tenho essa caixinha aqui é energia, esta é energia e esta é energia. O que significa? Que eu tenho 3, 6, 9 pontos, tá? Então eu tenho 9 pontos para estar conectando os aparelhos. Tranquilo? Então aqui eu desci somente um conduíte para conduzir os cabos elétricos e distribuir para 3 caixinhas, tá? Outro truque aqui vocês podem ver, aqui é onde eu passo no rumo dos furos do tijolo, eu não corto os tijolos por completo, tá vendo? Ó, é outro truque também. Vocês podem ver que os conduítes, ó, eles já estão sem chumbar, mas eles estão todos fixos. É costumeiro os pedreiros ou o eletricista, quando vai chumbar um conduíte, eles põem pedaços de madeira segurando o cano aqui, pegando no furo do tijolo assim, ó, tá? Eu não gosto de fazer isso porque acaba atrapalhando na hora de você chumbar, e do jeito que eu estou fazendo aqui, você já pode chumbar o conduíte com uma massa forte e já fazer o reboco, então não fica aquelas madeiras atrapalhando. Então qual que é o truque? Qual que é o truque aqui? Arame de amarrar ferragem, somente uma perna. É normal a maioria desses arames eles virem enrolado, então eu desenrolo e pego somente uma perninha dele. Ó, pego aqui pegando aqui o furo do tijolo, faço um furo de cada lado, faço um arco no arame. Isso aqui é muito legal, hein? Ó, rapidinho, tá vendo? O arco já fez a volta e entrou, tá vendo? Saiu no outro lado, ó. Vamos fazer de novo, rapidinho pra vocês verem que eu fiz rápido demais, não deu nem pra perceber. Ó, um arco no arame, ó. Ó, peguei aqui, ó. Ó. Agora é só dar uma apertadinha, como é uma perna só de arame, você pode até apertar com a mão. Um alicate, uma turquesa também aqui também é bem-vindo. Maravilha? Então,
Tá aqui. Aqui é onde vai o rack. Vocês viram então a importância de ter todos os projetos já prontos, disponíveis ali do início da obra, né? Porque a gente teve o cuidado lá na hora da fundação, né? Porque dependendo da fundação você já precisa embutir tubulação da parte elétrica nela. A gente falou nas estruturas ali na hora da concretagem da laje, de pilar, de viga, que eventualmente você, principalmente se for laje, vai ser quase que obrigatório, né? Você já tem que ter os embutidos ali, né? A não ser caso que você opte, e aí mais para projeto industrial ou do tipo que faz a instalação aparente depois. Mas no geral você vai ter laje, vai ter estruturas, vai acabar precisando embutir algum desses elementos de elétrica, né? Eletrodutos. Então você fez ali, e aí você teve o serviço de alvenaria, você insere também eletrodutos, já faz o chumbamento do quadro de disjuntor de cargas, das caixas de passagem, que depois vão ser as tomadas, os interruptores, e aí você vai seguir a sua obra agora. Você vai rebocar ela, e você vai seguir com outros serviços, piso, a obra anda. E aí só mais lá na frente, na obra, quando você já tiver, inclusive, uns quesitos assim, nem tão técnicos, mas de logística mesmo, quando você conseguir ter condições mais de segurança na obra, de segurança patrimonial mesmo, que já está tudo com as esquadrias instaladas, que à noite já está fechando a obra, então lá pro final, mais pro final da obra, que você vai retomar com essa parte dos serviços de elétrica para poder passar a fiação e seguir com as instalações, né, dos interruptores, das tomadas, porque são elementos já para uso no final, que você não precisa, você pode instalar com a obra mais adiantada, e que tem, vamos falar assim, um alto valor, principalmente os fios, né, por causa do cobre, um alto valor no mercado clandestino. Então, pessoal, infelizmente a gente tem que falar isso, que isso é uma realidade de obra, né, pessoal, obra. Então você deixa para instalar mais lá no final da sua obra. E aí cabe avaliar antes ou depois da pintura, né? Então assim, depende muito, né? Pode sujar a pintura? Talvez, às vezes, dependendo sim, se não for um profissional que tenha muitos cuidados, né? Então, assim, pelo menos já tem que estar entrando nessa fase de acabamento para você vir com a instalação, com a passagem de fios e com a instalação final ali de interruptores e tudo mais. O ideal é que seja, então, bem para o final da obra, já ali após a pintura, desde que com todos os cuidados para não estar sujando depois na instalação, mas o cuidado também é muito simples, né? O profissional que estiver fazendo essas instalações ali, ter o cuidado de estar lavando a mão sempre, de usar eventualmente uma luva. E aí então vamos ver agora como que é essa última etapa da passagem dos fios e a finalização do serviço de instalações elétricas. Bem, pessoal, uma das primeiras coisas que tem que ser realizada na hora que a gente vai fazer a passagem do cabo é entender como é que funciona o rolo de cabo e como você vai manusear para não ter problema com esse rolo de cabo. Por quê? Para o cabo não embolar. Eu aqui com alguns cabos da Prysmian, então estou com 3 rolos de cabo. O cabo ele só tem 2 pontas, uma no começo e uma no final. Então você pode trabalhar de 2 formas. Se você tiver que passar, por exemplo, apenas um circuito, você vai passar uma ponta de cabo. No caso aqui eu tenho fase neutra e terra, vou passar uma ponta de cada cabo, colocando na sonda para fazer a passagem. Se eu preciso passar mais de um circuito, se eu tiver 2 rolos de cabo, eu vou pegar 2 pontas de cada rolo de cabo. Se eu não tenho, vou trabalhar com um rolo só, eu vou trabalhar com as 2 pontas do rolo do cabo. Isso tem que tomar muito cuidado para esse cabo não embolar. Quando você vai passar apenas um cabo de cada rolo, você vai usar sempre o cabo que vem do meio do rolo e não o cabo que vem de fora. E aí a gente tem a ponta de dentro, tá vendo que ela desenrola por dentro?
Sempre importante reforçar que aqui a gente está na disciplina de tecnologia das construções, então a gente está vendo assim a execução da obra, né? A parte da edificação mais aplicada ali. Essa parte específica de elétrica, você estuda lá na disciplina de instalações elétricas, então lá que você aprende a dimensionar, né? Qual que é a bitola desse cabo, quantos cabos, quais as cores, inclusive, né? É claro que existe padrões, mas não cabe aqui a gente vai seguir o projeto elétrico. Então desde de todas as etapas, você sempre precisa estar com o projeto em mãos. É no projeto que está definido quais são os pontos, por onde passa o eletroduto, onde tem as caixas de passagem, com os interruptores, tomadas. Nenhuma dessas definições deve ser feita ali na obra, na hora de executar. É tudo seguindo o projeto. Outro ponto importante, pessoal, é a questão da sonda. A sonda ela também vai ter a ponta que você vai passar, que é essa que tem uma mola, parece uma mola, né, bem flexível, numa ponta, e na outra você tem uma forquilha que é onde você vai prender o cabo. Com a sonda, as duas pontas da sonda, a ponta que vai entrar na tubulação. Você vê que essa ponta ela é maleável, de forma a poder percorrer o eletroduto. E eu tenho essa outra ponta aqui, que ela tem uma forquilha, que é onde vai ser preso os cabos. A forma que vai ser preso os cabos vai depender de como você vai passar os cabos, de quantos cabos vão ser passados. Vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente passar 3 cabos. Então, pessoal, tem aqui as 3 pontas de cabos que vão ser passadas e tem aqui a forquilha. O que eu vou fazer? Eu vou passar os cabos por dentro da forquilha, ok? E vou usar fita isolante para prender esses cabos ao corpo da sonda. Se eu tiver muitos cabos, eu nunca vou colocar todos juntinhos com a ponta junta, porque senão aqui vai ficar um calo, e esse calo ele vai acabar prendendo no eletroduto. Isso vai te dar dificuldade. O que a gente faz? A gente põe cada cabo de um tamanho formando uma escada. E aí eu vou ter uns calos, mas esses calos vão ser bem menores. E quando eu passar a fita isolante, isso vai facilitar. Se eu tiver muitos cabos, 6 cabos, eu vou formando uma escada cada vez menor para diminuir esses calos, ok? Vou usar a fita isolante. Tem gente que usa fita crepe. Dependendo, se você forçar a sonda com a fita crepe, ela pode arrebentar. Eu prefiro a fita isolante. Um detalhe, pessoal, é que onde está a argola aqui é bom você prender também com a fita isolante para ela não formar um calo. Então, pessoal, tem aqui os cabos presos a sonda. Você pode puxar com bastante força que esse cabo ele não vai sair, porque ele está aderindo aqui na fita isolante, ele está bem preso. Eu já vi gente decapar os cabos, enrolar os cabos um no outro, fazer de maneira com que os cabos se trancem e aí ele fica até melhor preso. Nunca precisei fazer assim trançado, né? Porque isso aí vai demandar local onde você tem que fazer muita força, onde o cabo pode até arrebentar. Mas se isso estiver acontecendo, pessoal, é porque tem algum problema no eletroduto, na tubulação. Então o ideal é que o cabo passe macio. Se tiver dificuldade, tem que analisar, ver se precisa passar um talco para lubrificar, ok? E também olhar a taxa de ocupação do eletroduto. Então esse aqui é o detalhe da sonda. Um detalhe também da sonda que eu acho importante, pessoal, é que algumas sondas, elas criam um calo aqui, ó, na ponta aonde você passa, né? Então às vezes você vai tentar voltar um pouco a sonda e ela fica agarrada. Se for o caso, você passa uma fita isolante aqui para diminuir caso tenha algum calo na ponta da sonda, ok? Então esses calos você tira eles com a fita isolante, ela deixa mais liso e homogêneo, fica mais fácil de passar pelo eletroduto. Então tá aqui o detalhe da sonda para vocês. E aí a gente consegue fazer a passagem do cabo. Essa ponta vai para o eletroduto e essa ponta vai ser presa nos cabos. Um outro detalhe importante, pessoal, toda vez que for fazer a passagem de cabo, se a passagem do cabo for um pouco dificultada, você tem alguns fatores. Primeiro, o tipo de cabo, se é um cabo flexível ou se é um fio rígido. E aí você vai ter a dificuldade de cada um. E tem a questão da classe do cabo. Quanto maior a classe do cabo, mais maleável ele é para passar dentro do eletroduto. Se tiver muito difícil passar o cabo, mesmo você usando a quantidade correta de cabos por eletroduto, o que pode estar acontecendo é as curvas muito fechadas no eletroduto, ou o eletroduto está internamente com algum entupimento, alguma pedra, algum erro na limpeza da caixa fez cair alguma coisa dentro do eletroduto e ele ficou obstruído e você tem uma dificuldade maior. Se for o caso de lubrificar o cabo para fazer a passagem, o correto é utilizar talco. Então você vai passar talco no cabo e vai passando talco e empurrando e puxando o cabo para facilitar a passagem. Não se deve usar outros tipos de lubrificante, nem manteiga, nem detergente, nem óleo de cozinha, ok? O mais adequado é utilizar um talco neutro ali para você fazer essa passagem do cabo. Você já reparar que às vezes quando você abre algum tipo de cabo, entre a capa plástica do cabo e o condutor, né, quando é um cabo multipolar, você encontra ali aquele pozinho branco. Então ele é um talco próprio para poder fazer a passagem daquele cabo, ok? Então vai ser utilizado, se for necessário, talco para a passagem desse cabo.
E aí deve ter gente se perguntando por que não pode usar graxa, nem vaselina, nem detergente, e deve estar se falando assim, mas eu sempre usei e nunca tive problema. Eu vou responder agora, pessoal. Tanto a graxa quanto a vaselina são derivados de petróleo. Dentro do eletroduto, com o aquecimento da parede, com o aquecimento do próprio cabo, que vai estar dissipando potência, esse aquecimento, em contato com esse produto, vai causar microtrincas na isolação do cabo. Isso não vai acontecer com um dia nem com um mês, isso vai acontecer com o passar do tempo. Essas microtrincas, elas vão comprometer a isolação do cabo. E com o passar do tempo, você pode até perder essa capa isolante do cabo. Isso vai acontecer com o passar do tempo, mas isso reduz muito a vida útil de uma instalação. Às vezes uma instalação que ia durar ali 25, 30 anos vai durar bem menos, talvez 10 ou menos, por causa desse comprometimento da isolação. O detergente, pela mesma forma, só que ao invés dele ser derivado do petróleo, ele é feito à base de soda cáustica. E a soda cáustica, ela resseca essa capa isolante do cabo e também vai causar o comprometimento através de trincas e talvez a perda dessa isolação. Você pode perceber, às vezes, quando você lava a mão com detergente, sua mão fica ressecada. O mesmo vai acontecer com o cabo, ok? Então, por esse motivo, não se deve usar esse tipo de produto para lubrificar o cabo na hora da passagem. O ideal é usar o talco ou algum lubrificante próprio que o seu fabricante de cabos indicar. Você só deve utilizar materiais certificados pelo Inmetro, né? Então existem uma série de normas de regulamentos para testar a qualidade quanto ao fogo, quanto ao superaquecimento, de tudo, né? De fios, cabos, conectores, eletrodutos, e todos eles devem vir com o selo do Inmetro. Então cuidado na hora de comprar, para não comprar um material de qualidade inferior sem essa certificação, porque isso vai colocar em risco, né, a utilização, né, depois do imóvel, pode ocorrer curto-circuito, virar incêndios, virar grandes tragédias. Então, assim, um primeiro cuidado é na utilização de materiais de qualidade com a certificação do Inmetro. Outro detalhe importante aqui é que na emenda de fios, de cabos, você deve utilizar os conectores, né? São essas pecinhas que você liga ali, né, as duas partes. Então, a gente vê mais comum o pessoal fazendo, né, descascando ali e fazendo a emenda com a fita isolante. Mas o correto é a utilização dos conectores ou das barras de conectores, né, dependendo da peça que você está. Então, conector é fundamental para utilizar, também para garantir a qualidade da execução do serviço. Cabe você, técnico, a garantir que isso seja feito, que seja utilizado isso, e não aquele procedimento tradicional de emendar os fios com a fita isolante. Outras definições, como cores, tipo do cabo, se é rígido ou flexível, são definições que devem já vir do projeto, né? Então, lá no projeto elétrico, tem que ter essas especificações, e aí você vai seguir, você vai fazer a aquisição deles conforme o projeto. Bem, pessoal, no processo da passagem do cabo, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a sonda. Nesse ponto eu ainda nem preciso dos cabos, eu posso passar a sonda pelo caminho que o cabo vai fazer, ok? Então é o que eu vou fazer primeiro, eu vou pegar a ponta correta da sonda, ok? E vou colocar no eletroduto e vou fazer a passagem. Momento saúde e segurança no trabalho. O que é recomendado, pessoal? Se você começar a ter dificuldade para passar o cabo, se ele começar a ficar difícil passar a sonda, coloca uma luva, porque se você forçar a mão aqui, você pode bater na quina, seja da caixa de passagem, seja do QVC, e aí pode machucar a sua mão. Então o ideal, se começar a ter dificuldade, coloca a luva para fazer essa passagem, ok? Eu vou calçar aqui a minha luva. Passei a sonda, ela já saiu aqui no ponto de baixo. Eu vou passar a minha sonda para a próxima caixa de passagem. O que eu vou fazer? Eu vou puxar uma quantidade boa de sonda para mim ter uma sobra. E agora eu vou passar a sonda para o próximo ponto. Então, pessoal, chegou aqui a ponta da sonda. A gente tem que ir fazendo os pedaços aqui do caminho. Agora eu vou passar um trecho para a próxima caixa de passagem. Chegou aqui. E o último trecho é passar até a caixa de teto. Chegou aqui a nossa sonda e agora a gente vai fazer realmente a passagem de cabo. Eu já tenho o meu trajeto todo sondado, agora eu prendo o cabo na ponta da sonda e a gente vai puxar esses condutores. Só que para isso eu tenho que chegar no final da sonda até a ponta da caixa de passagem, no caso aqui o QDC. Então eu vou fazer o puxamento de toda a sonda. Pronto. Agora eu já posso fazer a passagem do cabo propriamente dita.
Para isso, pessoal, eu vou prender aqui na nossa sonda os cabos. Pronto, já tenho preso aqui, pessoal, as 3 pontas de cabo que eu vou passar nesse eletroduto. Lembrando que eu peguei as pontas do meio, agora eu vou ter que ir puxando com cuidado para olhar se não está tendo nenhum problema do cabo embolar. Então vamos fazer essa passagem. O que acontece, pessoal? Não necessariamente você precisa de 2 pessoas para fazer esse processo. Só que fazer sozinho é bem mais difícil. Se tiver um ajudante, é muito melhor, tá? Porque um fica empurrando a sonda e o outro fica puxando. E um cuidado que tem que ser tomado é para não ferir o corpo do cabo. Então você tem que tomar cuidado para ver se o cabo não está sendo ferido no percurso, ok? Tomar cuidado que quando o cabo vai desenrolando, ele toma esse formato arredondado. Isso aqui pode embolar, tá? Então tomar bastante cuidado. Tá, já cheguei o trecho até nesse pedaço. Vou puxar uma quantidade boa para mim fazer a passagem até o próximo ponto. Agora eu vou para a próxima caixa de passagem. E saiu lá em cima e a gente finalizou. A passagem dos fios, ele já vai ser um serviço executado pelo eletricista. Ele é um profissional, né, habilitado, capacitado para isso. Você, enquanto técnico, está ali, você vai acompanhar, vai dar todo o suporte. Às vezes, o que pode acontecer, infelizmente até meio comum, assim, esses eletrodutos, durante a execução, principalmente de peças estruturais, na hora da concretagem da laje, coisa do tipo, alguém acaba pisando ali, amassa esse eletroduto, e aí concreta desse jeito. Às vezes o concreto, a argamassa, enfim, entra dentro do eletroduto e impede a passagem. Então por isso já é previsto eletrodutos adicionais. Em algumas situações você vai ter que fazer algum reparo, então é preciso estar ali para acompanhar o eletricista nessa execução desse serviço de passagem dos cabos. Então assim, cabe ao técnico acompanhar todo esse serviço, garantir a instalação do quadro em si, só o quadro, das caixas de passagem, né, dos espaços. Isso ele é o pedreiro que faz, com todo o acompanhamento, a supervisão do técnico. Agora, a instalação na parte elétrica, ligar os fios ali, montar os disjuntores, instalar os interruptores, isso é o eletricista que faz. Lembrando que o técnico de edificações, ele tem a atribuição de projetar e construir sozinho, né, edificações de até 80 metros quadrados. E dentro desses 80 metros quadrados, é claro, o projeto de elétrica, de hidráulica, estrutural, de lógica, todos os projetos completos. Agora, você como técnico em edificações, você pode estar fazendo uma obra sua, que você projetou, você está executando até os 80 metros quadrados, ou obras bem maiores. E aí, só que nessas obras maiores você vai acompanhar como técnico ali, de supervisionar o serviço. Então, você tem que estar sempre com o projeto em mãos, lendo para acompanhar o serviço do eletricista que vai montar, então, o quadro com todo o detalhamento, a identificação. Então você faz esse acompanhamento e aí uma etapa muito importante é testar, né, as instalações. Como que testa, né? E essa parte da verificação aí. Se é uma obra que você tem a disponibilidade ali da energia elétrica, do canteiro de obras, né? Fez uma ligação provisória, então você vai pedir para o eletricista fazer a ligação para você poder sair testando, né? Ligar e desligar interruptores e verificar o quanto que se está tudo funcionando de acordo nessa etapa, antes de entregar a chave lá, de entregar o imóvel para os proprietários. Agora, em alguns tipos de obras, fica meio inviável, né? A gente recomenda até, se não tem lá, tenta pelo menos um local, um gerador, né? Um pequeno gerador, para poder ligar e testar tomadas, testar todos esses detalhes, para que o cliente receber o imóvel não ter nenhum desagrado. Mas, né, em situações que isso fique inviável, então você vai colocar uma observação lá no manual do proprietário, que é aquele manual que você entrega junto com a chave do imóvel, orientando que o cliente, né, o morador, quem comprou a edificação, ele pode reclamar, ele pode solicitar manutenção, reparo de algum serviço relacionado a esse, após ele pedir a ligação da energia elétrica na concessionária, né? E então, porque tem vícios, reclamar que uma parede está manchada, que um vidro está quebrado, você só reclama no ato ali da entrega. Uma fissura que apareceu, então tem prazos legais para tudo.
Então, a parte da instalação elétrica, esse prazo ele não deve ser contado no momento da entrega da chave, mas sim do momento que o morador faça a ligação na concessionária de energia, né? Mas e mesmo nesses casos, o que o técnico deve fazer é conferir a instalação, se está tudo instalado, se o posicionamento das caixas de passagens, se a fiação foi passada, né? E aí depois faz-se o teste. Então, essa é a parte das instalações, os detalhes de montar o disjuntor, de fazer, né, ligar os fios, toda essa parte, isso é um serviço especializado do eletricista. Pessoal, um detalhe aqui, ó. Olha esse interruptor que mal pensado, né? E aí a questão de projeto. Porque ele fica aqui, né, na lateral do espaço, uma coisinha estreita. Então, seria muito mais inteligente se esse interruptor tivesse aqui. Então, assim, você fica limitado. Se fosse uma geladeira um pouco maior, não cabe. Então, esses detalhes de projeto, e aí cabe ao técnico ter esse bom senso, né, de pensar no posicionamento dele para facilitar o uso no dia a dia do cliente. Uma outra questão que vale a pena a gente reforçar é nas salas, né? Porque as pessoas geralmente colocam uma ou duas tomadas e não é suficiente, né? A maioria das pessoas tem outros itens eletrônicos, né? Além da televisão, modem de internet, videogame, aparelho da TV a cabo, e às vezes tem poucas tomadas. Então, assim, você tem que prever isso no projeto, já considerar. Então, no caso aqui, você tem ali o modem, tem o Google Nest, Alexa, a televisão. Então, assim, dimensionar bem esses itens para os equipamentos que você vai utilizar. Então, assim, ter tomadas em quantidade suficiente. E isso também, óbvio, não é feito aqui nessa etapa da obra, né? Isso tem que ser feito no projeto. Uma atenção especial na instalação correta de aparelhos de ar-condicionado e de chuveiro. Muitos acidentes em edificações, né? Curtos-circuitos e que causam, às vezes, incêndio nas edificações e até mortes, são causados por instalações adaptadas, não planejadas, e esses equipamentos, tanto ar-condicionado e chuveiro, demandam por circuitos específicos, disjuntor específico. Então, nada de adaptação para instalação desses equipamentos. Só reforçando, vocês já estudaram isso lá em instalações elétricas. Você está cuidando, trabalhando nas instalações elétricas, então, desde lá da fundação, quando você colocou os eletrodutos no local certo, na hora da concretagem das peças estruturais que você deixou, então passou esses eletrodutos, na execução da alvenaria, na instalação dos disjuntores, e ela vai até o final da obra, o acabamento, né? A escolha em especial das luminárias, a parte de iluminação, dá toda a diferença para uma obra, né? Valoriza todo o que você construiu, associado com outros elementos de decoração. Então, assim, é algo funcional, mas é uma etapa também que tem tudo a ver, está relacionado com a parte da valorização do imóvel, né? Com essa decoração. Então, assim, existem aqueles modelos mais simples, mas você também pode explorar, né, das várias opções que o mercado oferece. Então, assim, desde lâmpadas com filamentos, as embutidas no gesso, as de sobrepor, trilhos. Então, assim, são muitas as opções que o mercado oferece, e aí também você define a que melhor vai compor, né, com o seu ambiente para valorizar o seu imóvel. Ok, Google. Apagar as luzes, por favor. Ok, Marcos, bom descanso.